Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estavam sentados no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. A gente sabe perfeitamente que não existe uma família perfeita. Mas nós temos na Sagrada Escritura muitos elementos para que nossa família, apesar das imperfeições, seja uma família perfeita. Imediatamente vem a pergunta: e a família de Jesus, Maria e José, foi uma família perfeita? A gente responde: foi, mas tiveram também os seus pequenos dissabores, como toda e qualquer família, seja daquela época, seja dos dias de hoje. Mas na Escritura nós encontramos elementos suficientes para que sejamos melhor ou melhores do que nós somos. Está aí. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje mais o Evangelho, porque reúne as duas leituras, a primeira e a segunda. O que a gente vê aqui? Que Jesus, Maria e José, família, também eles tinham necessidade
de prestar suas contas ao governo. Vamos ver os recenseamentos, que nós vimos a questão de uma semana, nem isso. Quando Maria grávida deu à luz, era uma obediência que eles davam ao governo. Mas hoje já foi uma festa, está escrito aí, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Uma festa que reunia muita gente por mais de um dia que eles estavam festejando. Bom, termina a festa, a gente volta para casa, não é verdade? Não foi diferente com eles. Só que nesta época, as caravanas eram compostas da seguinte forma: mulheres de um lado, homens do outro, apenas o encontro à noite na pousada, no ponto de encontro. E foi isso que aconteceu. Jesus ficou em Jerusalém, disse o nosso texto. José, pensando que o menino de 12 anos estava com a mãe, pensando que estava com o pai, seguiram o caminho. Então, quando chegam na pousada, Maria e José se encontram. Vem a pergunta, não sei se é primeiro de José ou de Maria: onde está o nosso filho? Aqui vem aquilo que eu disse das pequenos dissabores que também eles tiveram. Não foi uma discussão, você é culpado, você é culpada, não nesse sentido, mas simplesmente foi: não está comigo, não está comigo. Imaginemos nós, povo santo de Deus, a angústia da mãe, apesar de Jesus já terem 12 anos. O bispo nesta manhã falou para nós, ele estudou só 3 anos lá em Jerusalém, e ele disse para nós na sua homilia, que aos 12 anos seria como que os 21 para nós aqui no Brasil. Ele podia estar reunido com autoridades, podia ter umas características próprias, e foi o que aconteceu. Usando da sua liberdade, que até então era sempre sob o comando da mãe e do pai, ou seja, dos pais, e aqui ele então ficou ali. Não foi fuga não, minha gente, não foi fuga. Aqui a gente tem que ver a mão providente e previdente de Deus. Mas o que aconteceu foi que eles começaram a procurar. Imaginemos nós, como já disse, o coração da mãe e do pai: onde será que está o nosso filho? Nos dias de hoje, o que passaria na cabeça de uma mãe e de um pai, sabendo que naquela hora ou momento, o filho deve estar em casa e não está? Assalto, baleado, droga, chega, né? Tudo isso passa na cabeça de um pai e de uma mãe. Tudo isso passa no coração de um pai e de uma mãe. Mas foi diferente. Voltaram. E depois de muito tempo encontraram. E ele estava numa mesa redonda. Estava conversando com autoridades. A mãe e o pai lá no fundo da igreja, modo de dizer, ou da sinagoga, ou da reunião, escutava carinhosamente o que o filho fazia pergunta e também as respostas que eram feitas para ele. Mas que alívio, não foi? Quando viu que o filho estava ali. Que alívio ainda vendo que o seu filho estava sendo sabatinado, passando por uma sabatina, uma prova, e a cada pergunta ele respondia com louvor, respondia com entusiasmo. Quem é a mãe e o pai que não fica feliz quando o seu filho fica maravilhado? No início da missa, uma família aqui na igreja que estava contando: meu filho passou em primeiro lugar numa prova aí. O que é isso?
é um orgulho santo, não sei se tem orgulho santo, em saber que o filho foi promovido, inclusive vai ficar um tempo fora. Isso é de pai, isso é de mãe, o entusiasmo. Maria e José, vendo que Jesus estava passando por aquela prova, e passando na prova, ficou feliz. Mas não ficou só nisso não, minha gente. Quando terminou tudo, a mãe, como mãe, o que fez? Passou um belo e um pito no seu filho. Qual foi o pito que ela passou nele? Meu filho, o que você aprontou conosco? Eu e teu pai, angustiados, está a palavra aqui, angustiados com o que você fez. Olha a resposta até um pouco mal criada na nossa linguagem. Será que você não sabia que eu estava ocupado com as coisas do meu pai? Maria e José não entenderam muito isso não, mas pode ter certeza, minha gente, falando a nossa língua, falando a nossa cultura, ela deve ter cochichado no ouvido de Jesus isso daqui. Quando chegar lá em casa nós vamos ter uma conversinha. Tenha certeza que ela falou, nós vamos conversar a sós. Ele não deu muita bola, né? Linguagem nossa e gíria também, não deu muita bola, mas caminhou com o pai e a mãe. E o texto muito claro, ele crescia em idade, logicamente, sabedoria e presença na família e diante de Deus. Aí vocês perguntam, o que tem que ver com isso que você falou, que está tudo aqui no texto? Minha gente, proposta, que nós saibamos conversar uns com os outros. Foi isso que a segunda leitura falou para nós. Foi isso que a segunda leitura disse para nós, que a gente saiba dialogar, que a gente saiba não exaltar com pouca coisa, que não tenhamos o estupim curto, mas que saibamos conversar para melhor resolver a nossa situação. Eu sei que você é pai, eu sei que você é mãe, mas ser pai e mãe não é estar gritando torto e direito, direito e torto, não. É fácil que eu estou falando para vocês, em absoluto. Eu estou diante de gente, não estou diante de matéria, de material, estou diante de gente, e diante de gente que a gente tem que conversar para resolver os nossos problemas. Nós vamos parar um pouquinho em silêncio agora, vamos ver este quadro da Sagrada Família caminhando para Jerusalém, festejando os dias de festa, depois retomando para casa, e Jesus permanece naquele local. E depois o encontro, Jesus, Maria e José se encontrando.